No pior momento da campanha do Flávio, a Polícia Federal descobriu que o patrão dele supostamente desviou 119 milhões de reais. E o vídeo privado que aliados de Flávio Bolsonaro realmente temem. Estratégia para lidar com vídeo privado já está traçada. O PL e a turma do Flávio Bolsonaro decidiram, digamos assim, antecipar o problema. Lembra-se quando Michele repostou um vídeo do garotinho sobre homens de família que participaram de festinhas, etc. Aí se entendeu que seria alguma coisa relacionada a Vorcaro e que Flávio teria ido a uma das festas. Ele assegurou que não, disse não, isso não existe, mas agora já se admite amplamente que existe um vídeo privado em que Flávio aparece numa situação que, digamos, não é compatível com aquilo que no bolsonarismo se chama um homem de família, um defensor da família, da tradicional família brasileira. Lembrando que o próprio Flávio admitiu que esse vídeo pode sair a qualquer momento. Então pode surgir, pode vazar novas conversas, pode vazar um videozinho mostrando o estúdio que eu possa ter enviado para ele, algum encontro que eu possa ter tido com ele, um videozinho. O candidato dele foi preso com um fuzil e bastante dinheiro em espécie, fuzil 556. E esse cara, o candidato do Flávio ao Senado, tem como suplente a própria mãe do Flávio. O resultado disso tudo está na tela. O partido mais importante do Centrão, União Brasil, pulou do barco e retirou apoio à candidatura do Flávio. Outros partidos, como o PP do Arthur Lira, também, e até o senador Cleitinho. O que mais você vai querer saber hoje? Primeiro, dá uma olhada nesse vídeo. Travesti, né? Transsexual não gosta de... Transsexual quer operar, quero operar. Várias querem operar. Nenhuma gosta. Vocês que colocam esse fetiche na cabeça de vocês, vocês tratam a gente como um homem. É vocês que chamam a gente pra mulher de vocês que querem que a gente... É por isso que vocês tratam a gente como um homem e não querem que a gente use o banheiro das mulheres, são vocês. Mulher trans acusa dono de frigorífico da picanha Bolsonaro de calote e ameaça. Supostamente o cara que é contra mulher trans, aspas, deixou o local sem pagar pelo programa e ameaçou após discussão sobre transfobia. Aécio Neves desiste de ser candidato a presidente, mesmo com uma longa carreira na política. Bolsonaro, que paga de fodão, não sabe atirar. Também não sabe fazer outra coisa, de acordo com o amigo e líder do partido dele, Sóstenes Cavalcante. Uma palhinha de que ela falou que ele não sabia beijar e quem ensinou ele beijar foi ela. Falou, você beija mal pra caramba no primeiro beijo, e ela ficou dando aula pra ele aprender a beijar na boca porque ele não sabia. Ela foi perseverante e é hilário ela te contar toda a história com riqueza de detalhes que só a Michele tem. Eu peço desculpas pra quem costuma ver meus vídeos comendo. Nos Estados Unidos, Flávio faz live e acusa Lula de querer tarifaço. Bota a base do Lula para botar anistia, por exemplo. Vocês vão dar um jeito na tarifa na hora, garanto, na hora. Nós vamos quebrar o espírito das pessoas que estão no establishment do Brasil. O céu é o limite, o céu de tarifas é o limite. Você pode cobrar 400% de tarifa. Você pode explodir a economia brasileira. Vai vender para a China, vai lá, boa sorte. Então, que seja com o menor sacrifício possível, mas, se for necessário, iremos sim sacrificar tudo. Se o governo Lula está falando que imposto é bom, por que ele está reclamando agora, né, de pagar só 50%? Porque ainda está desfavorável essa balança tributária aqui para os Estados Unidos, tá? Agradeço ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado Marco Rubio por atenderem rapidamente ao meu pedido. O programa Gás do Povo atinge 100% de cobertura e atende 15 milhões de famílias. Brasil tem maior entrada de dólares no primeiro semestre desde 2018. Inflação surpreende e fica abaixo das projeções com queda de alimentos em junho. Resultado, uma das empresas mais renomadas de consultoria e pesquisa de risco político de Nova York, a Eurásia, vê chance de reeleição de Lula subir para 60%. Para efeito de comparação, no começo do ano era pouco mais de 40%. Eduardo estava numa live, começou a surtar e procurar culpados. A gente tem que rebater o Rodrigo Constantino quando ele diz: por que a gente tem que botar
o Jair Bolsonaro no segundo turno, tudo bem. Mas por que a gente tem que botar o Jair Renan de candidato? Porque tem uns bosta igual o Zé Trovão. Porque é cheio de filha da p***, que fica traindo o Bolsonaro a todo momento. Aí até hoje tá aí Zé Trovão falando, não, tinha que ter feito diferente. Caralho, cara, você não viu como é que foi a porra do governo, cara? O Eduardo Bolsonaro está me atacando. Se continuar falando merda, eu tenho mais coisa pra falar de Zé Trovão, mas eu vou ficar quieto aqui. E agora, a prefeita de Balneário Camboriú quer soltar pauta de política de gênero para os cidadãos da cidade. Só para deixar registrado, a atuação do Flávio nos Estados Unidos foi um completo desastre. Nem representantes dos empresários brasileiros gostaram, nem representantes do governo americano. E a capa do Estadão, que é um jornal que não gosta do Lula, Flávio serve o Brasil. Na chance que teve para defender exportadores brasileiros, privilegiou seus interesses pessoais em Washington e provou ser inimigo da confiança do setor produtivo nacional. O senador publicou nas redes sociais uma postagem do irmão que estava com ele, vocês estão vendo aí na tela, Eduardo Bolsonaro, no qual aparecia Eduardo e Flávio Bolsonaro ao lado de dois empresários, Roberto Azevedo, que representou a CNI, e Letícia Sperbi Macelli, da ABI Calçados. Minutos depois, a campanha do Flávio Bolsonaro enviou à imprensa uma foto sem o Eduardo Bolsonaro. Nas casas de apostas, Lula atingiu a maior distância do Flávio até agora, com 62% contra apenas 22%. Para fechar, não podia ficar de fora, não queria deixar isso passar batido, Tarcísio meteu o louco e gerou esse tipo de manchete. Carioca, Tarcísio critica Marina e Tebet por se candidatarem em São Paulo. Com todo respeito às duas candidatas ao Senado dos outros partidos, elas não começaram a fazer política em São Paulo, não elegeram esse estado para servir. Foram servir o Mato Grosso do Sul e o Acre. E levaram o cartão vermelho do Mato Grosso do Sul e do Acre. Se fossem concorrer por lá não seriam eleitos. Vale lembrar que na sabatina para o governo de São Paulo, ele não sabia nem o local de votação. Quando citaram, ele continuou perdido, quer dizer, tentaram ajudar ele, mesmo assim não rolou, e nem deu conta de responder questões simples acerca do Estado. Tarcísio podia ter usado 1000 argumentos, usou o pior de todos, porque relembra que ele não é de São Paulo. Então, se o sucesso dele, como governador, como ele quer falar, se deu, mesmo sem ser de São Paulo, isso vale para qualquer outra pessoa. Então, ele usa um péssimo argumento. Eu também vejo um elemento de misoginia, sem dúvida, está atacando duas mulheres aqui. Os candidatos da direita estão muito mal, exatamente porque as políticas específicas deles para São Paulo não estão funcionando. O Derrite vai falar da segurança num estado onde quase 50% da população, aí, pelo menos a cidade de São Paulo, hoje tem medo de assaltos. Então, não é um bom argumento. E sobre candidatos que concorrem por estados, a gente tem o próprio exemplo do Rio Grande do Sul, nosso estado, Marcelo, onde foi eleito Hamilton Mourão, alguém que vive entre Brasília e o Rio de Janeiro, nasceu lá, e o Rio Grande do Sul teve a maior tragédia histórica e a cobrança para que ele fosse no estado e não ia. Então, não há sentido em você querer cobrar só porque a pessoa nasceu, ter alguma relação mais próxima com o estado. Acho que o eleitor não está avaliando isso, e São Paulo, sem dúvida alguma, tem muita gente que se sente paulista e não nasceu lá.